A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Doutor Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos hoje mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos. Ontem tivemos uma belíssima festa de posse da nova diretoria do nosso clube, do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Assumiu a presidência do clube o companheiro Humberto Antônio Marmo Fadini e deixou a presidência o nosso companheiro Luiz Eduardo Buturini da Mata. Fez um ano leonístico maravilhoso, com muitas atividades, muitas vitórias para o nosso clube. Inclusive, nosso clube mereceu receber da governadoria do distrito o troféu de clube padrão. Quer dizer, fomos bem reconhecidos por todas as atividades que o nosso clube realizou durante o ano leonístico, que se encerrou no dia 30 de junho. Ontem, então, tivemos a posse da nova diretoria e o companheiro Humberto Fadini assumiu a presidência do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Desejamos ao nosso companheiro um ano repleto de realizações, né, junto com a nossa nova governadora, que também já assumiu lá em Fuotaca, já está aqui no Brasil de novo, de volta, nas suas atividades na governadoria, a companheira Marília Simões. Desejamos felicidades a todos e parabéns aos que deixaram tanto a governadoria, o companheiro Maurício Eloy Silva, bem como o nosso presidente Luiz Eduardo. Muito bem, hoje também estamos aqui, queremos dar os nossos parabéns ao nosso amigo Lauro José pela narração, pela transmissão ao vivo aqui pela Rádio Imperial do jogo maravilhoso, né, da Alemanha e França, que realmente ele deu um espetáculo, um show. Parabéns aí, Lauro. Gostamos muito de acompanhar a sua narrativa. Amanhã tem também, Darlan? Amanhã é a final, né? Aliás, não. Hoje tem a semifinal e amanhã que é a final. Né? Portugal e França. Que jogão, hein? Quem diria que ia ter isso? Pois é, aí estamos. Muito bem. Hoje nós teremos o prazer... Hoje nós vamos começar o programa um pouco diferente. Porque geralmente eu peço aos nossos entrevistados que se apresentem. Mas como eu sei que ele não vai falar nada dele, eu já conheço a peça há algum tempo, então eu vou começar dizendo que ele é bacharel em Direito, professor de História em colégios, foi professor de História tanto em colégios particulares quanto do quadro do Magistério do Estado do Rio de Janeiro. Foi diretor do CREC, do Centro Regional de Educação e Cultura de Petrópolis. Foi secretário municipal de Cultura do governo do prefeito Gratacós, dirigiu o Centro de Cultura Raul de Leone. É membro titular da Academia Petropolitana de Letras, do Instituto Histórico de Petrópolis, fundador da Academia Petropolitana de Poesia Raul de Leone, sendo o seu primeiro presidente, titular da Academia Internacional de Literatura e da Academia de Estudos Literários e Linguísticos, benemérito da Fundação de Entidades Fronteiristas e membro correspondente de diversas entidades culturais do Brasil. É autor também de diversos livros, destacando-se Verdades Históricas, prefaciado pelo presidente Tancredo Neves, Nossos Poetas, 2 volumes, 1 e 2, Semeando Poesia, Nair de Tefé, Símbolo de uma Época, Fatos da República Brasileira, Petrópolis, História de uma Cidade Imperial, Andanças Poéticas, Os Versos que Te Dou e Juraci Magalhães, um depoimento histórico, participando ainda de inúmeras antologias. É detentor de diversos prêmios, dentre tantos a medalha Força Interamericana de Paz, da OEA, a medalha de José Bonifácio de Andrade Silva, Sociedade Brasileira de Heráldica e Medalística, a medalha Benjamin Constant, do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, medalha da Ordem da Professor Flávio Maciel, medalha General Osório, medalha da Escola de Música Santa Cecília, prêmio João Roberto de Scragnoli, conjunto da obra, pela Academia Petropolitana de Letras, e prêmio Walter Bretz, pela pesquisa histórica também da Academia Petropolitana de Letras. Eu, inclusive, tive o prazer de participar do primeiro volume dos Nossos Poetas, né? Não sou poeta, não sou poeteiro, né? Mas a gente vai e escreve algumas coisinhas também, e participei desse primeiro volume. Então, com vocês, agora sim, Paulo César dos Santos. Bom dia, Paulo César.
Bom dia, doutor Paulo Magno, é um prazer. Tira o enorme. doutor, porque aqui nós somos colegas, estudamos juntos nos mesmos bancos escolares, né? Exato. É um prazer estar aqui novamente na nossa querida Rádio Imperial, neste aplaudido programa seu, para falarmos um pouquinho de poesia e de outras coisas mais que você desejar. Ok, vamos rememorar aqui algumas reminiscências, né? Afinal, eu e Paulo César fizemos a faculdade de Direito juntos, naquela época. Não foi outro dia, né? Deixa pra lá o ano, porque se a gente falar o ano, vão pensar que a gente já está de bengala na mão, né? E nós estamos em plena juventude, produzindo. Paulo César, ante tudo isso que eu acabo de expor da tua vida, vale a pena a vida? Vale viver, né? Sempre com a bênção de Deus, vale a pena viver, vale a pena passar nessa esfera antes de irmos para uma outra, né? É muito bom, né? Recordando os tempos idos, nos nossos tempos de faculdade, né? Produzimos festivais de música em nossa cidade. Como foi esse tempo, Paulo César? É um tempo que nos traz muita saudade. Você se lembra que nós organizamos o primeiro festival Petropolitano Universitário de Música Popular, não é? Exatamente. Naquela época os festivais estavam eclodindo, eles estavam no apogeu e você contribuiu muito, né, com a sua atuação no nosso diretório e me lembro aqui da sua atuação junto aos jurados, vários jurados. Pois é, teve dia que eu tive que descer 2 vezes para pegar jurado lá embaixo. Nossa Senhora, que confusão danada, que coisa boa, né? Trazer jurados do peso de Bené Nunes, Paulinho Tapajós, o Eduardo Souto Maior. Esses que eu me lembro assim, você lembrou de... A Beatriz Marim, que é a crítica musical do Estado de São Paulo. Jornalista também. Heitor Quartim, foi realmente isso sem contar os nomes, os grandes nomes aqui da cidade também que nós tínhamos, que eram envolvidos com música, como Luverci Fiorini, Mauro Guedes, Maurício Cardoso de Melo Silva, André Heidmann, né? Tivemos outro, Gabriel Martins. Meu Deus do céu, quantas pessoas que nós juntamos, quantos nomes, né? E o Quitandinha lotado, lembra? Né? Que maravilha, né? Nas três datas. Nas três datas, né? Que beleza. Quitandinha com mais de 2.000 pessoas. Quer dizer, nós éramos uma juventude que produzíamos, né? Produzíamos bastante naquela época. E um detalhe, nós assumimos o diretório naquele período... Um período pesado, período de recessão, né? O período... os anos, e nós nunca tivemos problema, né? Nós estávamos bem, almoçávamos no batalhão, jantávamos com os políticos de direita, de esquerda, de centro, de tudo, não tínhamos problema nenhum. Nós navegávamos em todos os mares, né? Nós fazíamos uma política estudantil diferente dessa política que é feita hoje, que é uma política que entristece a gente, né, Paulo? Não tenha dúvida. Hoje é tudo diferente, né? Nós agimos de uma outra forma. Hoje não se fazem mais festivais universitários. Você acha que eles fazem falta, Paulo César? Fazem sim, né? Infelizmente nós não temos mais, né? E aqueles festivais unia, né? Unia a classe estudantil, unia a classe musical, era muito importante. E eles marcaram, infelizmente. Muitos cantores surgiram nos festivais, Muitos dos festivais. O Festival da Record, o Festival da TV Rio, né? Rio. Quantos? Paulo César, por que você escolheu ser professor de História? Ser professor já é um sofrimento. E de História? Esta é uma pergunta interessante. E eu posso dizer hoje que, naquela época, eu tive excelentes professores de História. Né? 2 deles me marcaram muito. Primeiro foi o professor Câmara, de saudosa memória, né? Professor Câmara, maravilhoso. E eu ficava entusiasmado com as aulas do professor Câmara. E depois o professor Jerônimo Ferreira Alves Neto, professor Jerônimo também. Foi professor também de História. Foi, exato.
Foram 2 nomes que me marcaram muito e eles me incentivaram muito para fazer história. Eu acabei concluindo o curso. Valeu a pena ser professor, Paulo? Valeu, e eu trago grandes recordações. Foram 36 anos dedicados ao magistério, rede particular, a rede estadual, a rede municipal, valeu a pena ser. E eu fico feliz porque eu acho que a nossa contribuição, né, foi decisiva. E hoje nós temos, esses dias eu ainda comentava, hoje nós temos aí grandes personalidades que estudaram conosco. Exatamente. Isso eu tenho juízes, médicos, engenheiros, pessoas que passaram pelos bancos escolares e que nós contribuímos de uma forma. É tão gostoso você ver isso e às vezes você ser reconhecido por um ex-aluno e chega para você e diz: ô, professor, como vai? Pô, rapaz, você... Porque nós ficamos marcados para eles, né? Para eles é uma infinidade. Teve anos de eu ter 13 turmas, como é que eu tinha capacidade de guardar o nome? Muito difícil. Muito difícil. Às vezes, e você às vezes guarda o aluno, ou porque ele é elevado, né? Era aquela peste dentro de sala de aula, ou porque ele era excelente aluno, ou porque ele era uma porcaria de aluno, também tem essa, né? Então, agora, os alunos, assim, médios, é difícil a gente guardar. Muita gente, muita gente, né? Muita gente mesmo. Paulo César, o que é escrever um livro para você? É me entregar de corpo e alma, desde o planejamento até a execução, até o lançamento. E eu me realizo. Cada livro que eu vou escrevendo é um novo filho que surge. E quando me perguntam, ainda esses dias me perguntaram, né, qual o livro que você mais gosta? Eu gosto de todos. É difícil, né? Eu gosto de todos que eu consegui, cada um dentro de determinados detalhes. Por exemplo, o primeiro, Verdades Históricas, não é? Um livro que me marcou muito. Ainda hoje eu lembro com saudade do nosso, lamentavelmente falecido, presidente Tancredo Neves, que me deu a honra de prefaciá-lo. Depois, me recordo também de Nossos Poetas, que você participou, né? Com o prefácio do professor Arnaldo Nisquia, da Academia Brasileira de Letras, nosso amigo, foi secretário de Educação do Estado, quando eu era diretor do CREC, e assim os livros foram surgindo, não é? É difícil da gente realmente escolher um, né? É muito difícil. É igual a pessoa que faz música ou que faz uma novela, alguma coisa. Qual é o seu melhor? A última. É sempre o último. É sempre o último. No caso, é esse dos poetas que eu vou falar sobre ele já. Um livro é como um filho, né? Qual foi a sua reação ao ver realizada a sua primeira obra, que foram Verdades Históricas, ainda mais prefaciada por Tancredo Neves? Como é que foi isso? Como é que você conseguiu Tancredo? Foi a concretização de um sonho. Lembro-me bem que naquela época do período militar, eu relacionei mais de uma dúzia de personalidades que marcaram a história do Brasil. E eu procurei ser muito isento. Naquele período predominavam dois partidos políticos, a Arena e o PMDB. O MDB, não é? E eu procurei mesclar mais ou menos o livro. E eram pessoas que realmente marcaram a história do Brasil. Lembro-me bem de Alceu Amoroso Lima, não é? Que me deu depoimento, Afonso Arinos de Melo Franco, Daniel Krieger, Hélio de Almeida, Jarbas Passarinho, Franco Montoro, Ulisses Guimarães e tantos outros. Quer dizer, que obra, hein? Que maravilha de obra que foi compilada aí com depoimentos dessas pessoas. Depoimentos históricos. O Marechal Lott, foram tantos nomes que eu não me lembro todos. Marechal Lott também. Nós corremos aí várias cidades para trazer esses documentos e denominamos de Verdades Históricas. Foi o meu primeiro livrinho. Livrinho, não? Uma primeira obra maravilhosa. E por que você escolheu Tancredo Neves para prefaciar teu livro? Eu sempre tive muita admiração por Tancredo, exatamente pela sua capacidade de dialogar, né? Tancredo era um homem que sempre procurava contornar os problemas, não é? E ele, muito jovem, foi ministro
da justiça do governo do governo do presidente Getúlio Vargas. Não é? Eu tinha muita admiração por ele. Ele teve, mesmo durante a Revolução de 1964, Pois é, eu ia te perguntar, quais são os principais fatos narrados naquela obra, Verdades Históricas? Desde a Revolução de 30, até o período militar. Ali, por exemplo, nós tivemos alguns depoimentos inéditos do Juracy Magalhães. Olha só. Como tenente, ele participou da Revolução de 30 e depois foi governador da Bahia, 2 vezes foi senador. E os fatos que marcaram a Revolução de 30, o golpe de Estado de Getúlio em 37, a redemocratização em 45, depois o retorno de Getúlio ao governo, aquela fase em que assumiu o vice-presidente Café Filho, depois o presidente Juscelino, né? Presidente Bossa Nova, o governo Jânio Quadros, a renúncia do Jânio, que eu perguntei ao Afonso Arinos de Melo Franco, foi ministro das Relações Exteriores do Jânio, por que o Jânio renunciou? E declarou-me o senador Afonso Arinos, nem eu sei. Nós escrevemos um livro junto, ele e o Jânio, e não ficou bem claro, né, a causa da renúncia do Jânio. Eu tenho uma concepção, mas não vale a pena aqui. Paulo, são depoimentos verdadeiros, né? São depoimentos de pessoas que realmente viveram as épocas. E né? foram todos eles gravados. Né? Exatamente, quer dizer, então isso é de uma importância. Esse livro ainda se encontra à venda, Não, Paulo? já está esgotado. Está esgotado. Porque já tem 30 e tantos anos. Né? É pena porque é uma obra muito interessante que talvez ainda algumas pessoas gostariam de ter no seu acervo ou de conhecer. Quem não teve essa oportunidade de ter esse livro realmente perdeu uma grande obra. Paulo, qual a importância de Nair de Tefé para que você produzisse e a considerasse um símbolo para aquela época? Nair de Tefé casou-se com o presidente Hermes da Fonseca, aqui em Petrópolis, e eu me interessei muito pela história da dona Nair, porque inclusive minha mãe conheceu Nair de Tefé. E sempre me falava dela, me falava dona Nair. Né? E ela foi, na verdade, uma pessoa muito dedicada aqui à cidade, à nossa cidade. Ela fazia aquelas promoções sempre visando colaborar com as instituições filantrópicas. Né? E a dona Nair, ela era uma figura maravilhosa, e é uma mulher que estava muito à frente do seu tempo. Daí o título, Nair Tefé, símbolo de uma época. Ela levou a música para o palácio. Muitas pessoas desconhecem esse fato, né, que realmente, né? E foi a maior caricaturista do Brasil da sua época. Né? Ela era maravilhosa. Os traços dela eram traços muito fortes, marcantes das pessoas que ela eu tive a oportunidade depois trazê-la à nossa cidade para receber o título de cidadã petropolitana, que ela não tinha. E a dona Nair gostava tanto de Petrópolis que o presidente aqui foi enterrado em Petrópolis, está aqui no nosso cemitério municipal, e ela sempre dizia que também queria ser enterrada como ela está enterrada aqui em Petrópolis. E na época, poucas pessoas sabem disso, né? E na época o título foi concedido pelo saudoso vereador Nilson Plates Filho, que conseguiu o título de cidadão petropolitano. Mas a dona Nair foi uma figura maravilhosa. Eu lembro com saudade porque todos os depoimentos que ela me concedeu foram gravados, e dona Nair, antes de receber qualquer pessoa que ia lá, ela se arrumava toda, né? Lembrando a época que ela foi a primeira dama. E ela morreu com 95 anos. Olha só que história de vida bonita, né? Se todos nós tivéssemos a capacidade de reconstruir a imagem daqueles que realmente foram importantes para a nossa história, talvez a nossa história não tivesse tão perdida no tempo e no espaço como ela se encontra, né? Nós hoje não conhecemos nossos mestres, as pessoas que se destacaram
Há pouco tempo, há 20 anos, há 10 anos atrás, as pessoas já se esqueceram dessas figuras que realmente fizeram parte da nossa história, né? E a Nair de Tefé, ela foi presidente da Academia Petropolitana de Letras. Foi a primeira mulher a assumir uma Academia de Letras no Brasil. Olha só, hein? Quem diria? Esse fato eu desconhecia. Quer dizer, você vê a importância realmente dela, né? A importância realmente da figura de Nair de Tefé, que realmente as pessoas precisavam guardar com mais carinho, né? Com mais... não é idolatrar, não é nada disso, mas é respeitar as figuras que nos antecederam e que foram tão importantes para a nossa cidade. Quem sabe Paulo César um dia ainda faz aí um livro, Paulo, aí é uma ideia aí que eu vou lançar, das ruas de Petrópolis, quantas pessoas que são nomes de ruas e nós nem sabemos a razão. Duvido, acho que hoje 90% da população petropolitana não sabe nem quem foi Porciúncula. Teve... A rua até, quem é Porciúncula? É uma rua ali no final da Rua do Imperador. Né? Ninguém nem sabe mais as coisas, desconhece, né? Isso seria uma obra que poderia, Paulo, de repente ficar aí para a história, né, da nossa cidade, porque nós temos que começar a aprender e a saber a razão e o porquê das coisas, para que outros, quando venham depois, não façam besteira de mudar nomes para homenagear meia dúzia de pessoas aí que às vezes não fizeram nem contribuíram em absolutamente nada para a nossa cidade nem para o nosso país. É verdade. Né? É isso aí. Ô Paulo, em Nossos Poetas, que inclusive você já teve uma complementação com Nossos Poetas 2, você revelou pessoas conhecidas e não tão conhecidas no cenário da poesia de nossa cidade. Como você escolheu essas pessoas? Bom, nossos poetas, o primeiro volume que você está, estou lá. Eram as pessoas que se destacavam no cenário poético da nossa cidade. Muitos deles vindo de festivais, de concursos de poesia, que naquela época era muito comum também, não é? Isso foi o volume 1, que foi prefaciado pelo professor Arnaldo Nisquier. No volume 2, que foi prefaciado pelo meu velho e saudoso amigo J.G. de Araújo Jorge. Meu Deus, Haiti Copacabana. Lembra? Grande obra de... Que nós fomos lá no apartamento do nosso saudoso amigo J.G. de Araújo Jorge. Aliás, né? não, esse não, Haiti Copacabana é de Rubem Braga, né? Haiti Copacabana é do Rubem Braga. Mas nós fomos lá no JG. No JG de Araújo Jorge. Fomos, me lembro disso, me lembro perfeitamente. Eu tenho uma célebre, desculpa eu te interromper, mas tem uma célebre quadrinha dele que eu admiro demais, que não seja imortal. Não. Como é que é, meu Deus do céu? Essa é do Vinícius, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinita enquanto dure, isso é do Vinícius. Mas tem uma do... Daqui a pouco eu me lembro. É a idade. Tem uma do JG que é muito importante. Ó, minha mãe, meus cantos no eterno e grato estribilho. Bendigo a Deus que entre tantos me escolheu para teu filho. Olha só. Isso é do JG. Isso realmente ele era um gênio da poesia, né? Da prosa, de tudo, né? Ele era realmente... Mas continua, Paulo. E depois eu fiz também o Nossos Poetas 3. Aí já com os acadêmicos da Academia de Poesia, que a academia tinha sido fundada em 83. Né? Nós fundamos em 83, junto com Fernando Costa, Joaquim Eloy e com André Já entrevistei aqui o mestre Joaquim Eloy, já esteve aqui no nosso programa. Então o volume 3 foi com já os acadêmicos. Depois vieram tantos outros livros que eu nem me recordo mais todos. Paulo, como foi ser secretário de Cultura do nosso município e como você vê... primeiro vamos parar aqui. Como foi ser secretário de Cultura do nosso município? Eu digo que foi uma missão. Foi uma missão. E o fato que me levou a aceitar o convite é porque partiu de uma pessoa amiga
que era o prefeito Paulo Gratacós. E eu, que conhecia a administração anterior dele, de 1967 até 1969, quando ele foi cassado, tinha certeza que ele faria um governo maravilhoso, como realmente o fez. E quando ele me convidou, eu aceitei exatamente para contribuir um pouquinho, não é, com a nossa participação naquele governo que realmente marcou a cidade. Um governo de transformação, um governo ético, um governo sempre visando o bem da cidade. É isso aí. Eu vou fazer um intervalozinho, depois a gente continua nessa pergunta. Imperial Petrópolis. Rádio Imperial, a mais querida de Petrópolis. AM 1550. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Amigos ouvintes da nossa Imperial, estamos aqui entrevistando o nosso amigo professor Paulo César dos Santos, né? Autor de vários livros, dentre eles o que ele está lançando hoje aí numa festa, nós vamos falar sobre esse livro já já, Poetas Petropolitanos, Uma Saudade. Uma obra muito bonita, uma capa lindíssima aqui com o nosso palácio de cristal aqui, lindo de viver. Nós tínhamos perguntado a ele como ele se sentiu como secretário de Cultura do município. Ô Paulo, como você vê o cenário da cultura nacional hoje? Está num momento conturbado, né? O afastamento da presidente Dilma e a ascensão do vice-presidente Michel Temer acabou criando um problema quando ele extinguiu o Ministério da Cultura e, felizmente, retrocedeu, recriando, né? Porque o que você entende por cultura? Porque as pessoas acham que cultura é apenas, às vezes, um cantor ou um livro, alguma coisa assim. E cultura não é só isso, né? Cultura, você que já foi secretário de Cultura, você pode dizer o que é, o que se pode entender por cultura. Cultura qualquer expressão de arte, né? É tudo aquilo que pode contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade, né, nos seus diversos aspectos. E quando eu falei do vice-presidente, você se recorda que isso foi há poucas semanas, ele acabou... houve a unificação do Ministério da Educação com da Cultura. Né? Eu ia até te perguntar isso. Você acha que devem ser separadas? Eu acredito que sim. A educação e a cultura devem seguir separadamente, né? Porque a educação já tem tantos problemas, não é? E juntando com a cultura, eu acho que os problemas vão se acumulando cada vez mais. Realmente devem ser separados. Você acha importante, ou qual a importância que você acha que a Lei Rouanet, e como você vê a importância da aplicação desta lei no cenário nacional? Bom, é uma lei que tem sido muito criticada. Ela veio para fazer o bem, para fazer o bem. Mas agora, a opinião... Casamento não é cultura, né? A opinião quase que geral, que somente as grandes personalidades culturais são beneficiadas pela lei fazer Rouanet. Casamento de filho não cabe dentro da Lei Rouanet, né? É complicado isso, né? E tem tido muita denúncia nesse aspecto, né? Mas a lei, ela realmente, como lei, ela poderia ser muito mais... Você veja só, você lança uma obra como essa que você está lançando aqui, né? Uma obra belíssima aqui, né? Teve auxílio da Lei Rouanet? Não. Pois é, não teve, né? Mas uma obra dessa deveria de ter. Né? Nós temos indústrias na nossa cidade de porte que podem ter isenção de impostos aí, que poderiam passar alguma coisa para ajudar as nossas obras culturais aqui da nossa cidade, né? Seria tão bom que a gente tivesse um país realmente em que as coisas funcionassem e que a gente não precisasse sacar do bolso da gente, né? Para poder fazer
cultura nesse país. É verdade. Né? Quando você está produzindo uma obra, qual o tempo que você se dedica do dia neste trabalho? Olha, dependendo da obra, né? Tem obra que a gente fica pensando nela às 24 horas do dia. Acorda e dorme pensando nela. Né? Acorda e dorme pensando nela. Este livro, por exemplo, o último, Poetas Petropolitanos na Saudade, ele foi dividido em 2 etapas. A primeira, eu me limitei a pesquisar a biografia dos poetas, né? Isso foi durante muitos anos. Porque além de conter a poesia aqui, tem um Da trecho da mini-biografia. biografia de cada um dos homenageados, Dos homenageados, aqui, né? né? Poetas. Na segunda etapa, eu fiz uma verdadeira viagem ao mundo encantado da poesia, onde eu tive por meta selecionar os trabalhos dos poetas. Nessa etapa, por exemplo, eu demorei mais de 2 anos, trabalhando diversas horas por dia. Você veja só, quer dizer, não é fácil realmente você produzir uma obra, né? Sobre essa obra que você vai lançar hoje, depois nós vamos falar o horário, o local, tudo direitinho aí para os nossos ouvintes. Sobre a obra que você lança hoje, Poetas Petropolitanos, Uma Saudade, o que você procurou retratar com ela? O poeta em si. Não é? Eu digo na apresentação do livro que André Maurois escreveu mais ou menos o seguinte: não sabemos como ressuscitar os mortos, nós podemos aprender a reviver seus sonhos. Não é? Eu procurei ali mostrar o poeta em si, não é? O que o poeta produziu. E no livro nós temos poetas nascidos ainda na época imperial. Veja só. Devem ter cerca de uns 30 aproximadamente. A capa do livro, por exemplo, muita gente já me perguntou por que o Palácio de Cristal. Exatamente porque é um monumento. Quem é o autor da capa, Paulo? Tem o crédito, né? Foi uma equipe que elaborou. A foto da Su Justen. E o Palácio de Cristal, por quê? Equipe SMG Books. E o Palácio de Cristal, por quê? Exatamente porque o livro é construído por poetas que viveram no Império, que nasceram no Império, e os poetas republicanos, no total de 118. Você escolheu aqueles petropolitanos ou radicados em Petrópolis ou que viveram aqui em Petrópolis, foi isso? Os petropolitanos natos e aqueles que viveram, aqueles que escolheram, que foi uma opção viver aqui em Petrópolis. E nós temos personalidades do mundo poético brasileiro, de grandes destaques que se radicaram em Petrópolis. Por exemplo, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia, Osório Duque Estrada, o autor do hino, da letra do hino nacional brasileiro, Gabriela Mistral, Stefan Zweig e tantas outras personalidades, Agripino Greco e outros mais. Veja só, uma obra que, uma proeza antológica realmente, como disse o prefaciante Antônio Torres, membro da Academia Brasileira de Letras. Baiano de nascimento e petropolitano por escolha. Petropolitano por muito opção. Legal, ele reside em Petrópolis. Muito legal. Uma figura maravilhosa que aceitou nosso pedido para prefaciar a obra. Prefaciar uma obra dessa é uma honra, né? E ele, inclusive, ele diz no prefácio a quantidade de pessoas importantes do Brasil que se radicaram em nossa cidade. Como você diz aqui, é um resgate poético em 2 tempos, né? Realmente, né? Nós vemos aqui pessoas, puxa vida, de saudosa memória, alguns que nós convivemos, passamos. Estou vendo aqui meu grande mestre, Maurício Cardoso de Melo e Silva. Quanta saudade do grande mestre. Foi nosso professor. Meu professor de português, de literatura portuguesa, no Colégio Werneck. Puxa vida, pessoas que realmente a gente tem assim, um carinho especial e que a gente assiste aqui, vê
esses nomes que honraram realmente a nossa cidade, que honraram a nossa, vamos dizer assim, a nossa cultura, a cultura de nossa cidade realmente. Nomes de pessoas que realmente foram destaque cultural na nossa cidade. Mestre Ney Aguiar, meu Deus, Silvio Júlio, olha só quanta gente aqui que a gente conheceu, a gente com Paulo Brandes, Otávio Goulart Rosa, mestre Saudosa Otávio, memória. meu Deus do céu, quantas aulas partilhamos juntos, não só como professores, foi meu colega eu dava história, ele dava português, Oceano Menezes, mestre das ciências, meu Deus do céu, Coruba, quando sentava naquele piano ali no Bauernstube, meu Deus do céu, a gente esquecia da vida. Ney Martins da Rocha, Professor, grande nosso Ney, colega. meu Deus do céu, demos aula junto no Werneck e na Yeshivat, meu Deus do céu, poxa, olha só quanta gente boa aqui, gente. Olha, vocês não podem perder realmente de ler esse livro, porque esse livro junta nomes aqui de grande repercussão da nossa cidade, de capacidade. Mário Fonseca. Dr. Mário Fonseca, grande poeta, deputado por duas legislaturas, exatamente, estadual. Exatamente. Nestor Pimentel, olha só, meu Deus. Professor do Werneck. Grande mestre. Olha, aqui, foi colega nosso de banco de faculdade, o Jorge Vieira Dias. Jorge Vieira Dias, de saudosa memória. Meu Deus do céu. Luverci Fiorini. Oh, meu Deus do céu. Quanta gente boa aqui. Da Bossa Nova, Luverci da Bossa Nova. Exatamente, né? Eu estou dando aqui uma passada de olhos. Décio Duarte Enes, meu Deus do céu. O diretor do estadual mais severo que o colégio já teve. Mestre Décio, que saudade. Eu substituí o professor Décio na Academia de Letras, na cadeira 5. Isso é uma honra, né? Não tem dúvida. Substituir o professor Décio foi uma honra. Uma pessoa dessas, né? Meu Deus do céu. Olha aqui. Tem mais gente boa aqui. Geraldo Ventura, autor do nosso hino de Petrópolis. Eu fiz questão de colocar a letra do hino, que é maravilhoso. Burta, médico. Olha só, Hamilton Lopes. Professor Hamilton Dona Hebe Lopes. Machado Brasil. Olha só, meu Deus do céu. Dona Hebe. Quanta gente. Olha, gente, eu estou vendo a gente aqui que realmente é de peso, eram pessoas de peso realmente aqui dentro do nosso cenário cultural aqui, hein? Parabéns, Paulo César, é uma obra maravilhosa aqui, né? Antero Palma, Aristides Werneck, olha só. Caralta de Souza, doutor Caralta, olha só, meu Deus do céu, quantas pessoas legais. Isto é uma maravilha. A gente não sabe quem é melhor aqui assim, quem não é, porque vai ser difícil, hein, Paulo? Escolher aqui assim. Eu queria, só para os nossos ouvintes aqui, eu vou escolher. Eu sou metido a ler poesia, sabe? Eu vou contar aqui uma particularidade. Não vai falar isso não. Das nossas saudosas memórias. O Paulo Magno foi meu colega no Werneck, não é? E depois na Faculdade de Direito. E ele uma vez foi desafiado a declamar o hino nacional brasileiro numa das aulas do nosso saudoso professor Ivan Gontijo. Ele deu um show. Que imagina, hein? Declamando o hino nacional brasileiro. Olha aqui, eu estou contando as minhas reminiscências também, olha que coisa horrível. E ele declama muito bem. Já fui bom nisso, hoje já não sou mais. Meu Deus do céu, mas é tanta gente legal. Eu vou ler aqui uma pequenininha aqui do nosso mestre, que eu tinha muito carinho com ele, porque realmente ele me ensinou muita coisa de português. Mestre Maurício Cardoso de Melo e Silva. Camaleoniano, olha só. 50 anos, sinto a juventude, a mesma que senti aos 30 anos. Se a vida me crivou de desenganos, ainda deixou-me o muito que me ilude. Mude o mundo, os costumes, tudo mude. Cada fase da vida é um povo pano de fundo, e há outros atos, novos planos. A cena é ora alegre, ora bem rude. Mas ela chega jovem, linda, linda, remontagem de cena já batida em tempos que ficaram para trás. E eu a amo
que posso amar ainda, mas foi ela que chegou tarde na vida, ou fui eu que cheguei cedo demais. Ah, é muito bonito. Né? Esse era o professor Puxa, Maurício. Esse era o nosso grande mestre, Maurício Cardoso de Melo e Silva. Realmente, eu vou ler esse livro com muito carinho mesmo, Paulo. Você procurou trazer aí pessoas que realmente foram importantes na nossa vida, foram importantes no cenário cultural da cidade, criaram uma literatura petropolitana, né? É com muita honra que nós temos uma Academia Petropolitana de Letras, uma Academia Petropolitana de Poesia, temos uma Academia Petropolitana de Educação, né? Quantas academias que nós temos aqui que unem no seu cerne grandes nomes do nosso cenário cultural. Essas pessoas, olha, são de saudosa memória, nos deixaram um legado muito grande em suas obras, né? Uma coisa que realmente enaltece a visibilidade da cultura petropolitana. Muitas pessoas não sabem nem que alguns desses aqui foram poetas. Tem até Dom Pedro aqui, rapaz. Tem 5 belíssimos sonetos de Dom Pedro II. Dom Pedro II, olha que só, rapaz. Cronologicamente é o mais velho, né? É o primeiro. É legal. Os poetas estão aqui colocados em ordem alfabética. Ordem né? alfabética. Isso é que eu fui ver o Pedrinho, o Dom Pedro lá atrás. Mestre Dinizar de Araújo, olha só, gente. Professor beleza. Dinizar. Denise Grande Fábio. professor. Olha, meu Deus do céu. Quanta gente legal, muita gente mesmo. Pessoas do cenário aqui que realmente... Ô Paulo, esse livro, tem algum outro livro já assim sendo idealizado por você? Tenho 2 trabalhos que estão quase que concluídos. Um deles eu denominei As Mais Belas Poesias Petropolitanas de Amor. Só poesias líricas, pegando do Império até os nossos dias. Mas que falem da cidade ou não? Não, são poesias líricas, só poetas de metropolitanos falecidos. Não é? Tem um trabalho que eu acredito que vai ser uma boa contribuição. Um dos poetas que eu aprendi a admirar chama-se Anuar Jorge. Poeta, irmão do Salomão Jorge, faleceu de tuberculose aos 29 anos. Eu consegui coletar toda a obra poética dele. Lamentavelmente, faleceu muito jovem e não deixou nenhum livro publicado. Eu consegui, nas pesquisas na Biblioteca Municipal, cerca de aproximadamente 70 sonetos do Anuar Jorge. Ele é totalmente desconhecido e a maioria desses sonetos foi feita quando ele contava 17, 18, 19 anos. Ele publicava no Jornal de Petrópolis e depois, já quando deixou o Jornal de Petrópolis, publicava na Tribuna. É um poeta maravilhoso que ele tem que ser resgatado. A população petropolitana tem que conhecer o Anuar Jorge. Eu não tenho dúvida de dizer que se ele não tivesse falecido tão prematuramente, seria consagrado como um dos maiores poetas petropolitanos de todos os tempos. Vejam só, né? E essas pessoas ficam esquecidas dentro do cenário da nossa história, porque o petropolitano precisa aprender a ter um pouquinho de amor à sua cultura, resgatar. A gente vê aí, às vezes, não se fazem mais saraus, né? Não existe mais esse tipo de atividade. Não sei, eu acho que o nosso museu está aí, seria tão bonito fazer esporadicamente, uma vez ou outra aí pelo menos, lá na concha acústica do museu, que é um lugar gostoso para se fazer esse tipo de atividade. Aí, ó, estou dando uma ideia aí, a gente lança ideia, né? Fazer aí um sarau, né, de poesias, de poetas petropolitanos realmente. Nós temos aí pessoas que além de escreverem maravilhosamente, interpretam. Mestre Roberto Francisco, né?
que ainda está aqui, graças a Deus, entre Deus, nós. um grande trovador. Né? Poxa vida, que poesias maravilhosas, quantas coisas nós temos aí. Carmen Felicetti. Professor Roberto colaborou também comigo. Eu tenho ali uma página que eu denominei de página de gratidão. E nesta página eu cito pouco mais de 100 pessoas que ajudaram, porque eu sozinho não teria tido condições de fazer esse levantamento biobibliográfico dos poetas. E o professor Roberto foi um deles. Professora Carmen Felicetti, a mãe da professora Carmen, está no livro, Dora Felicetti, grande poetisa, não é? Pois é isso que eu digo, né? As pessoas vão passando, o tempo vai escrevendo e depois some. Não se dá mais a importância devida cultural aos nossos grandes autores de obras, até não é só de escrita, de pintura também. Quantas pessoas, Van Dyck, quantas pessoas nós tivemos aqui que pintavam, o mestre Naliato, né? Mestre Moacir, pessoas que realmente tiveram, Walter Bretz, tantas pessoas que tiveram destaque dentro das artes, o Brasílio Bretz, que foi aluno do Van Dyck, que pintava admiravelmente. Não é para ser meu tio, não, mas realmente era uma pessoa que pintava admiravelmente. Quantas pessoas estão esquecidas do nosso cenário cultural? Nós precisávamos promover esse tipo de coisa, o resgate realmente dessas obras, mostrar à nossa população de Petrópolis, para que o petropolitano tenha orgulho das pessoas que nasceram ou que viveram aqui em nossa cidade e que contribuíram muito para a cultura do nosso país. Né? Nós temos que aprender a gostar realmente de mostrar a cultura, não essas coisas que a gente vê por aí hoje em dia, que não fazem parte da cultura. Bom, mas vou deixar isso para outra hora, isso daí é na quarta-feira que eu sento o cacete. Né, Darlan? Aqui não é a gente quer apenas mostrar. Paulo, fala aí, quando o lançamento é hoje? O lançamento será logo mais, a partir das 19 horas. Aonde? Na casa de Cláudio Souza, ali na Praça da Liberdade, 247. É o conhecido como a Casa Cláudio de Souza, né? É aquela casa da esquina realmente da Barão de Amazonas com a Praça da Liberdade. Que é do Museu Imperial, né? Responsabilidade do governo federal. Muito bem dirigida lá pela nossa amiga Rosane de Freitas. Que lá ontem a posse foi lá. A nossa posse lá do Lions foi lá. E a casa de Cláudio Souza abriga as academias, né? O Instituto Histórico, exato. Vem ajudando muito no desenvolvimento da cultura petropolitana. Muito, muito. É uma casa que realmente está voltada para atividades culturais. A gente tem que parabenizar a direção lá da casa Cláudio Souza, porque realmente eles têm feito um trabalho de divulgação, de tudo, juntando não só as academias, mas também abrindo aos clubes de serviço. E, enfim, é uma casa voltada para a população realmente. Isso é muito importante. Paulo, infelizmente nós estamos chegando ao término do nosso programa. E a gente gostaria você vai estar lá assinando os livros, não vai? Estaremos lá. Vai estar lá autografando os livros para quem quiser. Olha aí, gente, vamos lá dar valor realmente aquilo que realmente é cultura, né? Tem aqui até um pensamento do Alceu Amoroso Lima, que eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes. Nas horas trágicas, porque o pessoal diz, eu não estou com paciência para isso, o Brasil está uma porcaria, nós estamos vivendo. Mas olha só o pensamento de Alceu Amoroso Lima. Nas horas trágicas e sombrias do mundo ou de nossa própria consciência que a poesia revela, na verdade, o sentido profundo que possui. De simples divertimento ao devaneio de jogo engenhoso, do ritmo ou de imagens, passa a ser então o que é de fato, a revelação das forças insensíveis que se ocultam no coração da realidade. O poeta é um libertador de verdades escondidas. A sua voz desperta sentimentos que jaziam há muito adormecidos. Revelam-se paisagens encantadas. Nascem sombras sutis, vagos fantasmas que povoam os horizontes mais remotos. Dores se aplacam, iras se atenuam. Tudo muda e tudo adquire uma figura imprevista e remota.
O poeta transforma o mundo em outro mundo, ao seu Amoroso Lima. E é verdade. Nós, através da poesia, podemos fazer conquistas, podemos fazer vitórias realmente. É uma forma de exteriorizar os sentimentos com beleza e com harmonia. Paulo, parabéns, sucesso nessa sua empreitada. Sempre que você precisar, nós estamos aqui, porque o nosso programa do Lions é um programa diversificado, em que nós entrevistamos todas as pessoas das várias matizes, e um dos nossos princípios do Lions também é a difusão da nossa cultura, porque é muito importante. Um povo sem cultura é um povo que não existe, né? As nossas memórias têm que estar latentes para que a gente possa realmente conhecer a origem de cada um de nós. Nossos microfones para a sua despedida, esteja à vontade para dizer o que você quiser. Paulo Magno, eu gostaria muito de, nessa oportunidade, lhe agradecer o apoio que você está dando na divulgação dos poetas petropolitanos. E esse tempo que aqui passamos, eu tive a oportunidade de reviver momentos importantíssimos das nossas vidas, não é? Você que foi nosso colega nos bancos escolares do saudoso Instituto Carlos Alberto Werneck e também na Faculdade de Direito. Tantas coisas já estavam adormecidas e neste nosso bate-papo vieram à tona. Você já fez até confidência que eu não devia, que eu declamei o hino nacional, poxa, olha só, é verdade. Aliás, foi um sucesso. Então, eu deixo aqui o meu abraço a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Imperial e a você mais uma vez. Muito obrigado por esse apoio que você está dando na divulgação da nossa nova obra. Então queremos renovar aí o convite, né, para logo mais, a partir das 7 horas, não é isso, Paulo? 7 horas. 7 horas da noite, 19 horas, lá na Casa Cláudio de Souza, o lançamento do livro Poetas Petropolitanos, Uma Saudade, prefaciado maravilhosamente aqui pelo Antônio Torres, que é membro da Academia Brasileira de Letras, baiano de nascimento e petropolitano de escolha, uma obra maravilhosa, muito bem elaborada. Uma coisa que é importante, a letrinha não é pequena, dá para todo mundo ler bem, uma maravilha, porque quem gosta de poesia geralmente já passou dos 20, né? Aí já tem que usar óculos, dá para enxergar bem. Então, legal, gente, olha, vamos prestigiar, porque vale a pena realmente estar presente para o lançamento desta obra. Paulo César, um grande abraço para você, esperamos novas obras aí, novas inspirações e enfim, é isso aí. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes pelo seu carinho, pela sua atenção. Obrigado, Darlan, na técnica. Ele hoje está com o chapéu aqui, olha, nota 10, gente, vocês precisavam ver realmente, né? Fiquem com o programa, o Plantão Imperial, e em seguida o show do Roberto com a voz da cidade, o nosso amigo Jorge Luiz. Um abraço a todos, até sábado que vem. Fui!